Salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do professor Márcio Lázaro, um canal dedicado ao ensino da língua portuguesa para concurso público. A nossa aula de hoje será uma aula tira dúvidas de um dos alunos que me acompanham aqui pelo YouTube. A dúvida dele é: como fazer a análise morfossintática da frase "Professor, que braços lindos você tem?" Eu acredito que o pedido do nosso amigo se deva principalmente à palavrinha que aparece neste contexto. Vocês sabem que a palavra que é extremamente versátil dentro da língua portuguesa. Ela pode desempenhar diferentes papéis morfologicamente e pode exercer diferentes funções sintáticas. Então, se você quer saber também como ficaria a análise morfológica e sintática desta frase, acompanhe a aula até o final. Como eu sempre digo para vocês, toda análise morfossintática deve se iniciar pelo campo da morfologia. Nós devemos começar pela análise morfológica, reconhecendo o papel gramatical de cada palavra na construção da frase, para enquadrar cada palavra na sua respectiva classe gramatical. Lembrando que as classes gramaticais do português são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção ou interjeição. Portanto, as palavras desta frase serão incluídas em uma dessas classes gramaticais. Comecemos pela palavra professor. Esta é uma palavra que serve para dar nome a um tipo de profissional. Se ela dá nome, ela é enquadrada na classe gramatical dos substantivos. Em seguida, nós temos as palavras que e braços. Braços, assim como professor, também dá nome, só que dá nome a uma parte do corpo. Se esta palavra dá nome, ela é enquadrada na classe gramatical dos substantivos, assim como a palavra professor. Observe agora o papel da palavra que dentro do contexto. Esta palavra está acompanhando um substantivo, para se referir à coisa nomeada pelo substantivo com uma intensidade indefinida. Por essa razão, nós a enquadramos na classe gramatical dos pronomes. É um pronome indefinido. É pronome porque acompanha substantivo e é indefinido, porque expressa uma ideia de intensidade indefinida em relação à coisa nomeada pelo substantivo. Portanto, morfologicamente, este que é um pronome indefinido. Vocês podem ir além nesta classificação? Sim. Como o pronome indefinido está acompanhando substantivo, ele tem papel adjetivo. Assim, vocês poderiam dizer, numa classificação mais ampla, que esta palavra é um pronome adjetivo indefinido. Ele é um pronome adjetivo porque acompanha um substantivo, e é indefinido porque se refere à coisa nomeada pelo substantivo de maneira vaga, imprecisa, indefinida. Após a palavra braços, há a palavra lindos, que neste contexto caracteriza o substantivo. E palavras que caracterizam o substantivo, qualificam um substantivo, entram na classe gramatical dos adjetivos. Em seguida, nós temos a palavrinha você, que o falante usa numa referência à segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala. Se a palavra é utilizada numa referência a pessoas do discurso, esta palavra é enquadrada como um pronome. Neste caso, nós temos um pronome de tratamento. Por quê? Porque a palavra você é utilizada para tratar a segunda pessoa. E essa segunda pessoa do discurso é uma pessoa com a qual nós temos alguma intimidade. Assim, nós podemos tratá-la como você. Logo, você é um pronome de tratamento. E, finalmente, nós temos a palavrinha tem, que é o verbo ter conjugado no presente do indicativo. Logo, tem pertence à classe gramatical dos verbos. E assim fechamos a análise morfológica. Vejamos agora como ficaria a análise sintática da mesma frase. Vocês já sabem que a análise sintática se inicia sempre pelo verbo, que identificamos na análise morfológica. Achado o verbo, nós perguntamos: quem tem braços lindos? A resposta será você. Portanto, você é o sujeito da oração, a parte da oração sobre a qual dizemos alguma coisa.
enquanto o restante tem que braços lindos funciona como predicado, a declaração feita sobre o sujeito. Assim, na análise sintática, eu recomendo, neste caso, que vocês façam uma linha imaginária divisória nesta posição, para separar o sujeito do restante da oração, que é o predicado. O sujeito é a palavrinha você, enquanto tem que braços lindos desempenha o papel de predicado. Quando o sujeito está no meio da oração, há um pedaço de predicado antes do sujeito e há o restante do predicado após o sujeito. Portanto, neste caso, já que o sujeito está no meio da oração, tem um pedacinho de predicado antes dele e um restinho de predicado após ele. Observem a construção do sujeito. Este sujeito tem uma única palavra. Esta única palavra vai ser o seu núcleo. E se o sujeito tem apenas um núcleo, nós o classificamos como um sujeito simples. Agora que identificamos a estrutura do sujeito, nós avaliamos a construção do predicado, que se organiza a partir do verbo. Pensem da seguinte maneira: se eu dissesse para vocês apenas você tem, vocês me perguntariam, tenho o quê? Este é um verbo que exige complemento obrigatório. Se ele transita, se ele exige um complemento obrigatório, ele é chamado de verbo transitivo. Mais ainda, quem tem, tem alguma coisa. O complemento alguma coisa se liga ao verbo sem qualquer preposição. E por essa razão, este verbo transitivo é direto. Um verbo transitivo que pede complemento sem preposição. Sendo o verbo transitivo direto, ele precisa do seu complemento obrigatório, que é o objeto direto. E aí, considerando o contexto sintático, vocês vão perguntar: você tem o quê? Você tem que braços lindos. Assim, este pedaço do predicado, que braços lindos, que completa o verbo transitivo direto, funciona como objeto direto. O objeto direto é sempre o complemento do verbo transitivo direto. Agora, notem o seguinte: o objeto direto é formado por 3 palavras. Então, nós precisamos apurar qual é a palavra principal, que carrega informação substancial dentro do objeto direto. Considerando o contexto, você tem especificamente o quê? Braços. Este substantivo, que carrega a informação principal do objeto direto, constitui sintaticamente o núcleo, é o núcleo do objeto direto. Observe agora o seguinte: após o núcleo aparece o adjetivo lindos. E adjetivo que acompanha o núcleo de um termo da oração desempenha o papel sintático de adjunto adnominal. Logo, lindos é adjunto adnominal. Observe também o seguinte: antes do núcleo apareceu um pronome indefinido. E pronomes que acompanham o núcleo de um termo da oração também desempenham o papel sintático de adjunto adnominal. Portanto, turma, nós estamos aqui diante de um caso em que a palavra que vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Por que a palavra que funciona como adjunto adnominal? Porque ela é um pronome adjetivo indefinido que acompanha o núcleo de um termo da oração. E pronomes vinculados a núcleos de termos da oração desempenham o papel sintático de adjunto adnominal. Além disso, vocês precisam observar o seguinte: a palavra professor, na construção desta frase, tem um papel muito bem definido. Ela é utilizada para evocar a atenção do destinatário. Por meio da palavra professor, o falante evoca aquele com quem ele fala. E por essa razão, sintaticamente, a palavrinha professor funciona como um vocativo. Lembrando que o vocativo é a palavra ou expressão utilizada pelo falante para evocar a atenção da pessoa com quem se fala. Provavelmente vocês irão me perguntar: professor, o vocativo não fez parte do predicado? Não. Por quê? Porque na análise da estrutura sintática de uma oração, nós reconhecemos apenas os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E o vocativo não é termo essencial, não é termo integrante, nem termo acessório. O vocativo é apenas uma parte que constitui a frase, que é o todo maior.
A oração é o pedaço da frase organizado em torno de um verbo. E a oração em questão aqui é apenas: que braços lindos você tem. Como este termo vocativo não é termo essencial, nem integrante, nem acessório, ele não faz parte da oração. Então, muito cuidado com esse pequeno detalhe no momento da análise sintática. Para fecharmos a análise, agora, basta nos classificar o predicado, fazendo as perguntinhas que eu sempre ensino aqui para vocês. Este predicado teve algum verbo de ligação? Não, o verbo é transitivo direto. Teve algum tipo de predicativo do sujeito ou do objeto? Também não. Quando o predicado não tem verbo de ligação e não tem predicativo, o predicado é classificado como verbal. E assim encerramos a nossa análise sintática. Fizemos a análise morfológica, que, como vocês viram, auxiliou muito no momento da análise sintática. Gostou do conteúdo? Quer saber mais análise morfossintática? Então siga o professor para as próximas aulas.